pessoas ia interrompendo para combinar o serviço e ajustar os trabalhadores para o dia seguinte, muitas das vezes, ao cabo de horas, não tínhamos dado conta e a conversa ainda estava a meio. Por isso, já vivi num tempo sem tempo, onde havia tempo para estas coisas, para estarmos com calma, para termos isso. Naquele tempo foi mais à pressa, foi noutro contexto. Claro que depois eles, começando com toda a dificuldade e sem espaço, conseguiram comprar o terrenito para fazer a casa, conseguiram fazer a casa. Nesse tal périplo pelo país, quando foi nessa ida à batalha, o jornal pôs uma campanha de angariação de fundos para ajuda para ele fazer a sua casa, e houve alguns donativos que foram aproveitados para comprar os materiais e para ajudar a levantar colocar mais umas pedritas e levantar mais uma parede, e aos poucos foi-se construindo a vida em paralelo. Aqui, portanto, dando estreia em Lisboa, onde estamos algumas pessoas de família, e está o Paixão da Costa, que foi, portanto, o organizador disto, e passamos no mesmo ano, portanto, em abril saiu o filme, e em novembro, faz 2 anos, há uma homenagem do Exército Português. Essa homenagem consistiu, neste meio tempo tinha havido uma homenagem na Casa de Trás-os-Montes, portanto, entre abril e novembro, a Casa de Trás-os-Montes, que tinha lá uma fotografia precisamente daquelas em que ele parece de facto uma fotografia mais ou menos assim, aquele tamanhito, e de facto com as medalhas, e estava, portanto, num dos salões, mas eles acharam que queriam colocar qualquer coisa que tivesse mais a ver com o soldado, e então foi feita uma nova fotografia e foi colocada também na Casa de Trás-os-Montes. E a seguir, o Chaves contactou-nos a saber se a família autorizaria que fosse mexido o espaço onde ele estava no cemitério. Mexido no sentido de junto, fomos lá ver, e por trás do jazigo, na parede, foi colocada esta placa. Portanto, autorizou-se na altura e houve esta homenagem que foi prestada, portanto, em 11 de novembro de 2018, colocando esta placa no cemitério, onde ele está, do lado, portanto, o jazigo está ele e a minha avó, e a placa colocou-se. Isto porquê? Porque também havia já, uma das coisas que eles acharam foi que quem fosse ao cemitério teria muita dificuldade em localizar a campa, a não ser que, embora não fosse um espaço grande, tinha que dar uma voltita e andar à procura. Acharam que era uma coisa que estava a fazer falta, alguma coisa um bocadinho mais notório. E então, a partir daí, a campa está marcada, está, portanto, sinalizada com a colocação desta placa, a homenagem do Exército. Entretanto, há outras coisas, várias que se associaram entre 14 e 18, nesta altura dos centenários. Há um livro infanto-juvenil de loteria e há uma garrafa de azeite que a primeira continua a haver e continua a ser feito todos os anos um lote a que se dá o nome de Milhões ao Azeite. Só que as primeiras garrafas que saíram, foram precisamente em 2014, a adega cooperativa teve o cuidado de selecionar, vir a Valongo, e aquele lote de garrafas foi feito apenas com azeitona colhida em Valongo. Agora, não faço ideia, mas penso que será selecionado, isso é tratado da mesma maneira, mas não, penso que já não há essa seleção daquelas olivas. No entanto, continua a existir. Foi feita uma edição de luxo e essa edição, portanto, as garrafas são normais, mas a caixa está identificada e tem dentro um prato para provas e tem um desdobrável com
com umas notas biográficas que eu até trouxe.